Você provavelmente acordou hoje sentindo que já estava atrasado, não para um compromisso, mas para a sua própria vida. Você abre os olhos e a mente instantaneamente dispara uma lista interminável de cobranças. A sensação é de que sempre há algo faltando. Mas o que ninguém te conta é que essa exaustão crônica não é um defeito seu. Ela é, na verdade, um projeto perfeitamente executado. Nós vivemos sob a ditadura da otimização. Cada segundo do dia precisa ser útil, produtivo ou monetizável. Se você está no trânsito, ouve um podcast sobre alta performance. Se está lavando a louça, consome um resumo de livro financeiro. Nós transformamos o silêncio em um desperdício imperdoável. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han chama isso de a sociedade do cansaço. Ele percebeu uma mudança histórica aterrorizante. No século passado, o poder era exercido através do não. O sistema disciplinar impunha a ordem de fora para dentro e gerava indivíduos revoltados. Mas o século XXI abandonou a negatividade do não e abraçou a positividade infinita do sim. A palavra de ordem deixou de ser a obediência e passou a ser a superação pessoal. Você não tem mais um capataz com um chicote, você tem um coach. Hoje o explorador e o explorado são exatamente a mesma pessoa. Você é o seu próprio carrasco e de um chefe opressor, você sempre pode pedir demissão. Mas como você pede demissão da sua própria mente? O que a filosofia intuiu, a neurociência moderna acabou de comprovar. O imperativo da produtividade contínua não está apenas te cansando temporariamente. Ele está alterando a estrutura física e química do seu cérebro. Quando você submete a sua mente a esse estresse ocupacional ininterrupto, duas coisas sombrias acontecem. Primeiro, o seu córtex pré-frontal, a área responsável pela deliberação racional e controle de impulsos, começa literalmente a atrofiar e perder massa cinzenta. Segundo, a sua amígdala, o nosso centro cerebral de detecção de ameaças, sofre uma hipertrofia e cresce fisicamente. Com a razão enfraquecida e o alarme emocional hiperativo, você perde a capacidade biológica de distinguir os perigos. O seu cérebro passa a reagir a um simples e-mail não lido com o mesmo pico de cortisol de quem está fugindo de um predador letal. E isso nos obriga a perguntar: a existência humana sempre foi essa máquina de moer sanidade? Acredite ou não, houve um tempo em que o repouso era considerado a mais elevada das virtudes. Na Grécia Antiga, o tempo desprovido de atividade utilitária era chamado de scholé. Foi daí que derivou a palavra escola. O ócio era o cume da vida, o estado de liberdade absoluta para o cultivo do intelecto. Os romanos herdaram essa visão e chamaram o trabalho braçal ou comercial de negotium, que significa literalmente a negação do ócio. O homem livre era definido pela quantidade de tempo que tinha para contemplar, não para produzir. Mas tudo virou de cabeça para baixo depois da peste negra, no século XIV. Com a falta brutal de mão de obra na Europa, a coroa inglesa precisou forçar a população a trabalhar. Eles começaram a criminalizar abertamente qualquer pessoa que fosse pega não fazendo nada. Em 1547, uma lei cruel estipulou que qualquer indivíduo ocioso poderia ser marcado no peito com ferro em brasa. Marcados com a letra V de vagabundo, correndo o risco de escravidão perpétua. Foi nesse exato momento que o repouso passou a ser tratado como uma ameaça existencial. Mais tarde, a ética protestante transformou o labor incessante na expressão máxima da glória divina. Descansar passou a ser visto como o mais mortal dos pecados espirituais, até que Benjamin Franklin secularizou essa culpa com a famosa máxima utilitarista: tempo é dinheiro. O indivíduo moderno herdou essa crença letal de que qualquer tempo não otimizado é uma falha irreparável de caráter. E os números epidemiológicos mostram o preço dessa lavagem cerebral. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo com maior incidência da síndrome de burnout, atingindo cerca de 32% dos trabalhadores ativos. Nós vivemos também uma epidemia de distímia frequentemente chamada de depressão funcional. O sujeito distímico é aquele que acorda cedo, bate as metas corporativas, vai para a academia, paga os boletos em dia. É um corpo altamente funcional, mas uma mente esvaziada de qualquer vitalidade. Nós caminhamos pelas ruas como zumbis de alto desempenho, sorrindo para esconder o vazio. Para ocultar essa exaustão, a cultura corporativa impõe a tirania da positividade tóxica, o famoso good vibes only, ou o conselho para olhar apenas o lado bom. A psicologia clínica descobriu que forçar a expressão de otimismo enquanto se está esgotado gera uma dissonância cognitiva severa, e o esforço para conter essa insatisfação ativa o sistema nervoso simpático, causando picos de pressão arterial e resistência vascular. Ou seja, o excesso de sim e de você pode tudo destrói o nosso coração e imunidade de forma muito mais agressiva do que qualquer proibição antiga.
Nós nos vigiamos voluntariamente dentro de um panóptico digital, expondo cada microconquista nas redes sociais para provar a um algoritmo que ainda somos relevantes. O que nós perdemos no meio de todo esse ruído? Nós perdemos a dádiva imensurável do tédio. Para a filosofia clássica, o tédio é o prelúdio obrigatório da verdadeira criatividade. Quando você está entediado, o cérebro busca conexões originais, mas hoje fugimos do silêncio como quem foge da morte, porque o silêncio nos força a enfrentar os pensamentos que calamos com o excesso de produtividade. A revolta do século XXI não é organizar greves ou destruir máquinas. A maior rebelião contemporânea é o resgate radical do direito de não fazer absolutamente nada. A verdadeira liberdade não é o poder infinito de fazer tudo o que se deseja. É a sabedoria de saber o que não fazer. É a coragem de olhar para o teto e permitir que a sua mente vagueie sem nenhum propósito. Quando você submete a sua mente a uma produtividade infinita, ocorre uma falência no circuito dopaminérgico. Como mecanismo de defesa contra o excesso de estímulos constantes, o cérebro faz um desligamento dos receptores de recompensa. Você não se tornou preguiçoso ou apático por escolha. Os seus circuitos de gratificação foram literalmente corroídos pela abundância e pela pressão. O universo não se importa com a sua lista de tarefas, porque quando você perde a capacidade de parar, você perde a capacidade biológica de sentir prazer, o que inevitavelmente te anestesia por completo e te arrasta para o fenômeno assustador e irreversível da anedonia.